Boa tarde, amados irmãos, encarnados e desencarnados. Uma alegria muito grande para mim estar de volta aqui, depois de tanto tempo. Hoje, os irmãos da espiritualidade nos inspiraram a trazer uma conversa muito importante dos nossos tempos, que as pessoas têm sofrido tantas dores, tantas dificuldades em tantas áreas das suas vidas, tantas perdas. E hoje nós viemos falar sobre um sentimento muito doloroso, que é a angústia. E mais precisamente, como foi que Jesus lidou com seus momentos de angústia. Será que Jesus, o nosso irmão maior, nosso modelo e guia, ele viveu momentos de angústia quando esteve mergulhado na carne? Vou fazer uma pequena leitura aqui, que vem da primeira revelação do Espiritismo, que é o Antigo Testamento, consta no Salmo 22, versos de 9 a 19. O momento em que Davi, num momento de profunda angústia, ele faz uma prece a Deus em forma de súplica, e de salmo. Ele diz assim: Senhor, Tu me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a Ti, Senhor. Não fiques longe de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me prega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam os cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. Poderia conter todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Mas Tu, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. A angústia é definida como um sentimento, uma sensação que causa um aperto no peito, um vazio, uma ansiedade, um desespero, em alguns momentos em que a gente se perde até de irritação. Então ela é definida como um estado de perturbação espiritual e perturbação emocional que pode ser desencadeada, pode acontecer em função de uma série de situações, de uma ameaça que nós sofremos, de uma perda que nós tivemos, de uma rejeição, de um momento de insegurança ou de incerteza, de um abandono. A angústia é aquele momento em que a gente se vê em uma situação quase que de desespero. E essa sensação, ela se manifesta não só espiritualmente, não só emocionalmente, ela muitas vezes também se manifesta no corpo. Então é comum que a gente sinta nessas horas de muita angústia, aperto no peito, dor muscular, dor de cabeça, preocupação excessiva, desconcentração, perda de foco, desânimo e até alterações nos batimentos cardíacos. O coração fica acelerado, a boca fica seca, fica aquele gosto amargo. É a sensação de abandono. A angústia é então a sensação máxima de perda e prostração. A angústia é a manifestação física, mental e espiritual de dois sentimentos muito esmagadores e muito limitantes e muito assustadores, que são o abandono e a desesperança. É o momento em que a gente se vê perdido de tudo e só no mundo. Em que a angústia se manifesta nos nossos dias, no nosso dia a dia? De diversas formas. Quando a gente perde um afeto, quando a gente perde nesse mundo um ente querido, uma esposa, um esposo, um filho, um pai, uma mãe, um parente. Quando a gente perde um emprego, quando a gente se vê numa situação de não ter condições de se sustentar, quando a gente se vê num momento muito adoecido, em que a gente não tem esperança de cura, quando a gente se vê no desespero e a gente acha que não tem com quem contar. Então é esse momento de abandono e de desesperança que é simbolizado por esse sentimento maior, que é o sentimento de angústia.
Jesus, enquanto esteve encarnado entre nós, teve vários e diversos momentos de angústia em sua trajetória. E por que eu trouxe esse diálogo hoje sobre o que é a forma como Jesus lidava com as suas angústias? Porque ele, em que pese ser o nosso irmão e guia, ele esteve, como nós, mergulhado na carne, né? Sujeito às tentações e às provocações desse mundo e sentindo também na carne as dores que todos nós encarnados sentimos. E sendo ele nosso modelo e guia, é de se perguntar de que maneira que ele lidava com esses momentos de angústia. Aqui tem uma passagem que fala para a gente ter uma noção de quais eram os momentos, né, o quão profundos e dolorosos eram os momentos de dificuldade, um momento que precedia a crucificação e que diz assim: alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento, tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve o rei dos judeus. Cuspiram nele. Tomaram-lhe o caniço das mãos e batiam com ele em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. No caminho encontraram um homem chamado Simão, de Cirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram a sorte para dividir suas roupas. Então sentaram-se ao redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, e um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois, se és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pôde salvar-se a si mesmo. Diziam: quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora se quiser. Pois ele disse: eu sou filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Ao meio-dia desceu sobre a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em voz alta: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Antes da hora derradeira, antes do momento mais doloroso da cruz, do momento de mais angústia, Jesus já tinha passado por diversos momentos de muita angústia. A gente pode fazer a lembrança, por exemplo, dos momentos em que ele foi tentado por Satanás no deserto, antes de iniciar o ministério dele, quando ele ficou por 40 dias em jejum, e aí foi tentado com oferta de água, com oferta de comida. Ele então sentiu medo, sentiu o abandono, né? E aí Satanás disse: se você é mesmo filho de Deus, salta do penhasco e você vai sair voando, Deus vai te salvar. E Jesus foi resistindo a todas aquelas tentações. Satanás oferecia reinos, oferecia tudo, e Jesus, numa situação de penúria, porque ele estava sendo justamente testado antes de começar a sua missão, e ali foi um momento para ele de profunda angústia, porque ele ainda não estava imerso na presença do Pai, nem tinha consciência do tamanho da missão que o esperava. Um outro momento muito angustiante da vida de Jesus foi o momento de expulsão dos mercadores do templo. Jesus era judeu e as antigas escrituras, no livro de Isaías condenava e dizia aos mercadores do templo: não façam da casa do meu pai um covil de ladrões.
e as pessoas estavam lá, elas vendiam, elas exploravam as pessoas pobres que iam atrás dos sacerdotes em busca de cura, em busca de perdão, em busca de auxílio. E muitos daqueles homens lá eram muito gananciosos, queriam tirar o pouco que aquelas pessoas tinham, tentando vender alguma graça, como se pudesse comprar a graça de Deus. E Jesus se sentiu profundamente angustiado com aquilo, porque ele vinha pregar justamente contra isso, justamente contra essa hipocrisia, que éramos todos filhas e filhos de Deus, todos irmãs e irmãos, e tínhamos direito a vivenciar da mesma graça que o Senhor das estrelas, né, que fez cada uma delas, que conhece cada uma delas pelo nome, é o mesmo que nos fez. Então, assim como somos seus filhos, somos também cada uma de nós herdeiros do universo. Então Jesus se rebelou contra aquilo, contra aquela exploração, e no momento de profunda angústia, ele derruba as barracas dos mercadores, né? Expulsa os mercadores e brada alto para as pessoas: vocês ouviram o que disse o profeta, não façam da casa do meu pai, a minha casa é lugar de abrigo e de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Mas um dos momentos mais dolorosos da passagem de Jesus, mais angustiantes, foi momentos antes da crucificação, já no jardim do Getsemane. Jesus tinha se reunido um pouco antes com os apóstolos e já precedia, faltavam poucas horas para que ele fosse entregue para a crucificação, e ele entrou então naquilo que os evangelhos falam de um momento de profunda angústia, de tanta angústia que ele sentiu necessidade de pedir auxílio aos apóstolos dele, aos discípulos dele. Ele dizia: por favor, me acompanhe, ora comigo, meu coração está demais entristecido, eu sinto profunda angústia. E aí Jesus foi, se recolheu, fez as preces, estava muito angustiado, e ele voltou, né? Achava que os discípulos estavam orando junto com ele em vigília, e os discípulos tão cansados acabaram adormecendo. E aí Jesus falou com ele: mas vocês estão dormindo, né? Vigiai e orei, porque é chegada a hora, né? Orem comigo, estejam junto comigo. E ele dava a entender e mostrava para as pessoas então que naquele momento ele estava então em profunda angústia. Tanto que no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, verso 44, Lucas citava esse momento em que Jesus se recolhia para fazer suas orações. Estando ele em agonia, orava mais intensamente, e seu suor tornava-se gotas de sangue que caíam no chão. É interessante observar que essa citação aqui no livro do Evangelho segundo Lucas, quando Jesus está no jardim do Getsemane, que fala que ele estava tão angustiado, tão agoniado, tão horrorizado, que ele, de tanto transpirar, ele suava sangue. E é interessante que isso só aparece no Evangelho segundo Lucas, que Lucas achou que era importante registrar esse momento, porque Lucas era médico. Lucas era médico da Marinha Mercante, e ele sabia que aquele era um fenômeno muito raro de se acontecer, e que aquilo, quando acontecia, era porque a pessoa estava num momento de extremo pavor. O nome desse fenômeno hoje é conhecido pela medicina, chama-se hematidrose, que é o rompimento das veias capilares próximo ali das glândulas que produzem suor. Então o suor se mistura, o sangue das veias rompidas se mistura junto com o sangue do suor, e a pessoa transpira sangue, literalmente. Então é uma condição muito rara, que a literatura fala, ela se manifesta em momentos de profunda dor, de profundo desespero, de profundo pavor, de profunda angústia. Era tanta angústia que Jesus, em determinado momento, quando conseguiu finalmente reunir forças para estabelecer um pouco de conexão com o Pai e encontrar um pouco de conforto, um pouco de conformismo, é quando ele pede, né? Ele diz: Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for assim, que seja feito em mim segundo a sua vontade. E é interessante a gente pensar ainda mais esse momento de angústia, porque foi tão angustiante esse momento que Jesus sabia, tanto que na última ceia, ele fala para os apóstolos também, em um momento de profunda angústia, que ele sabia que um deles
o trairia. Um daqueles que estavam ceando ali com ele o trairia. Ele sabia, inclusive, como ele seria traído. Ele sabia que Pedro, que era o apóstolo amado, a quem ele tinha dado a missão de ser a pedra angular da igreja, igreja no sentido de seguir adiante com a missão dele, com os fundamentos dele. Ele sabia que ele teria que pagar um preço profundamente alto por aquilo. E qual que é a dimensão desse preço? Porque hoje se fala muito, né, de certa forma, até ali, eu não diria por alto, mas quando Jesus sofreu suplícios, ele se sacrificou, ele apanhou, ele sofreu torturas horríveis. Será que a gente, com o nosso entendimento, a gente tem condição de imaginar um pouquinho o que foi o tamanho desse suplício, o que foi o tamanho dessa agonia? O médico francês, Dr. Pierre Barbet, que nasceu em 1884 e desencarnou em 1961, era cirurgião-chefe do Hospital de Saint-Joseph, em Paris. Em 1950, ele escreveu um longo estudo científico chamado Um Doutor no Carvalho, onde ele descreve, do ponto de vista da fisiologia, da medicina, os sofrimentos físicos que Jesus sofreu, desde o momento em que ele foi preso até o momento em que ele expira na cruz. Então, todo o percurso de quando ele vai para o julgamento no pátio, toda a cena em que ele é surrado no pátio, que aqui quem teve a oportunidade de assistir o filme A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, vê que ali é retratado de uma maneira extremamente bárbara, né? E, inclusive, parte do roteiro desse filme foi inspirado nesse estudo desse médico. Eu peguei aqui para ler um resumo para vocês do que foi que Jesus sentiu fisicamente do momento da crucificação até as horas da cruz. Vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, um pouquinho longo, um pouquinho detalhado, mas é muito interessante para a gente poder, olhando para a figura de Jesus como nosso irmão, como nosso modelo e guia, encarnado em carne como nós, os suplícios que ele sofreu. Então, a crucificação. Sobre o Calvário, essa passagem está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versos 33 a 49, e ela é dita com uma outra leitura também no Evangelho segundo João, capítulo 19, versos de 18 a 37. Então, sob o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas sua túnica está colada nas chagas e tiradas produz uma dor atroz. Então Jesus tinha apanhado tanto que a roupa dele tinha se grudado nas feridas. Então, quando eles tentavam tirar, aquilo causava uma dor imensa nele, maior do que ele já tinha sentido. Então, numa situação como essa, ele diz: cada fio de tecido adere à carne viva. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Então, a gente, quando tem um machucado, faz um curativo, bota uma gaze, tem que tirar ali o curativo com cuidado, porque se a gente puxar de uma vez, dói, arranca até a casca, né? E Jesus estava com o corpo todo ferido, a túnica com o corpo toda grudada no sangue dele. Então, ele cita que os carrascos chegaram e puxaram a túnica de uma vez e fez com que ele sentisse uma dor profunda, tudo em função dos açoites que ele tinha sofrido. E desse puxão ele tem uma síncope, uma dor muito grande, e o sangue começa a escorrer novamente. Nisso Jesus é arrastado, deitado de costas, e as suas feridas arrastam no pó e nos pedregulhos. Deitam ele sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes então tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos, dos cravos, né? Então os carrascos pegam um prego grande, comprido, pelas medidas que fala na Bíblia, é algo, nos Evangelhos, é algo em torno de 13 a 15 centímetros, cada cravo desse aí, e eles pregam no pulso, os pulsos de Jesus,
na cruz. Com um golpe certeiro de um martelo e pegam no pulso até varar na cruz. Então, aqui ele diz que nesse momento de tanta dor, Jesus deve ter crispado o rosto assustadoramente, porque o nervo mediano, né, o nervo que dá sustentação, aqui ele foi lesado. Então, naquilo ele deve ter experimentado, e aqui o médico diz, uma dor agudíssima, que fez com que os dedos dele se encolhessem, e foi uma dor que se prolongou até esse músculo dos ombros aqui. E uma dor insuportável, né, que é essa produzida nesses lugares aqui, que é uma dor tão profunda que seria capaz de fazê-lo perder a consciência. Só que Jesus não perdeu a consciência, né? O nervo foi destruído só em parte e a lesão do tronco permanece em contato com o prego. Quando eles levantaram a cruz, o nervo estica, porque ele fica, de certa forma, pendurado. Quando colocam ele sentado e depois colocam a cruz em pé, então isso instintivamente faz com que ele tombe para trás e encoste as costas feridas e machucadas na madeira áspera. Então eles rapidamente encaixam o braço horizontal na cruz e sobre a estaca vertical. Então os ombros deles esfregam na madeira e doem. As pontas cortantes da grande coroa que puseram na cabeça dele impedem que ele consiga encostar a cabeça na cruz. Então ele não consegue nem descansar a cabeça, ele está pendurado pelos ombros, né? Ele vai ser lacerado pelas pernas e ele está naquela posição extremamente dolorido, ele não tem nenhuma posição, não encontra nenhuma posição, ele está completamente pendurado pelos nervos e nem sequer a cabeça, por causa da coroa dos espinhos, ele consegue encostar na cruz. Então, as pontas cortantes da grande coroa penetram no crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor. E é então nesse momento que eles vêm com os cravos e pregam então as pernas dele. Nesse momento a cruz já está em pé. Aí aqui tem a próxima passagem que ele fala como é que foram as horas que ele permaneceu na cruz. Então ele fala: Jesus tem sede, ele não bebeu desde a tarde anterior, o seu corpo é uma máscara de sangue, a boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender, a garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sob a ponta de uma vara uma esponja bebida em bebida ácida em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em contração. Ele tenta se segurar, mas esses músculos aqui, que é o chamado deltoide, né, e os bíceps, estão fazendo um sacrifício tão grande que novamente ele enrijece os dedos de tanta dor que ele está sentindo. O médico descreve que é uma dor que é semelhante a alguém quando está com uma região do corpo ferido de tétano, né, que eles chamam de tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas e os músculos respiratórios. Então a respiração começa a ficar com mais dificuldade, porque todos esses músculos aqui que dão sustentação a essa parte do abdômen, eles estão feridos também, ele começa a ter muito mais dificuldade de respiração. Então a respiração se faz pouco a pouco mais curta, o ar entra fraco, mas não consegue sair. Jesus respira com toda a força que ele tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta púrpuro e enfim em um azul escuro. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões então estão cheios de ar e cheios de água. Ele não consegue esvaziar os pulmões. A testa impregnada de suor e sangue, a ponta dos olhos está quase saltando das órbitas de tanta dor. Então o que é que acontece? Jesus, no esforço sobre-humano para tentar diminuir um pouco a dor que ele está sentindo, ele tenta tomar um ponto de apoio sobre
prego de um dos pés. Então ele vai tentando, né, com pequenos golpes, consegue se elevar um pouco, arrastando as costas da cruz. Então os músculos aqui do tórax, com o sacrifício que ele está fazendo, começam a se romper, de tanto esforço que ele está tentando fazer para se manter, pelo menos respirando. A respiração se torna mais ampla e mais profunda. Ele consegue esvaziar um pouco os pulmões e o músculo recupera um pouco da palidez inicial. Só que a dor que ele sente em função de cada vez que ele tenta respirar é uma dor imensa. Então eu escolho, ele tem uma dor imensa e consegue respirar um pouco, ou ele não tem mais essa dor e ele fica completamente asfixiado na angústia de estar sem ar. E por que ele faz esse esforço todo? Porque ele não quer só respirar. Jesus quer fazer uma força tremenda quando ele tenta se erguer para projetar a voz e dizer em voz alta: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E em todo esse sacrifício os soldados estão zombando, né? Em seguida o corpo dele começa a se afrouxar de novo e ele começa a sufocar novamente. Ali, atraídas pelo sangue e pelos coágulos, um enxame de moscas zunem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde e de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Todas as suas dores, a sede, a cãibra, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancam então um lamento. Ele se ergue novamente para dar um último suspiro e falar suas penúltimas palavras: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Então ele dá o último suspiro e antes de descer novamente, ele fala: tudo está consumado. E em seguida ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E, enfim, ele desencarna. No meio de todo esse suplício, ele está sofrendo todas as zombarias. Imagine os momentos de angústia, né? Se fala que ele havia sido crucificado por volta das 10 horas da manhã. Por volta de meio-dia começou essa profunda angústia dele e se estendeu até por volta de 3 horas da tarde. E nisso, no meio de todo esse suplício, de toda essa angústia, Jesus tinha sido crucificado entre 2 ladrões. Um que espizinhava com ele, né? Falava com ele: olha, você não é o rei dos judeus, você não é o filho de Deus, por que você não se salva? Mas o outro ladrão, que é chamado em algumas tradições da Bíblia de o bom ladrão, né, repreende o outro e diz: olha, nós dois somos criminosos, nós dois temos motivos para estar aqui, mas esse homem não, esse homem é um homem bom, esse homem nunca fez mal para ninguém. Então ele pede para Jesus: mestre, quando estiver com seu Pai no céu, lembra-te de mim e peça que me perdoe. Então Jesus, naquele profundo momento de angústia, mesmo sendo espizinhado por todo mundo, ele recebe um pedido de socorro e encontra força para dizer, para virar para o bom ladrão e afagá-lo naquele momento. Mesmo no meio de toda a sua dor, ele fala: em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse bom ladrão, ele é consagrado na igreja dos nossos irmãos católicos como São Dimas, que não obstante, o padroeiro dos prisioneiros, dos viajantes perdidos, das pessoas agonizantes, daqueles pecadores que tentam se arrepender na última hora, né? E de onde que vem essa força de Jesus para perdoar então numa hora dessa? Se ele era de fato nosso modelo guia e ela filho de Deus, mas estava mergulhado na carne, o que de mensagem diferente Jesus veio nos trazer para, no meio de todo esse suplício, ele ainda encontrar forças, conseguir encontrar algum tipo de conexão que o ajudasse a ter força naquele momento de profunda angústia? O que fazia? De onde que vinha essa força dele? Então, novamente, nós vamos buscar aqui uma referência na primeira revelação, aqui no Salmo 121, nos versículos de 1 a 4, onde ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará.
Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. O segredo de Jesus, o que ele vem nos apresentar, é a arma mais poderosa que nós temos no nosso dia a dia para lidar com nossos momentos profundos de angústia, é relatado em toda a trajetória do Evangelho. Todas as vezes que acontecia algum grande evento, que Jesus se reunia para curar as pessoas, ou ele entrava nas cidades, ou ele fazia uma pregação, ou ele multiplicava comida, ou ele passava por um grande momento de angústia, por um grande desafio, depois que o dia se encerrava, depois que tudo estava ali resolvido, que estava todo mundo encaminhado. Então o que é comum a gente ler nas Escrituras? Jesus se recolhia ao monte para orar. Então a oração, a prece, o nosso momento de se comunicar com os nossos mentores espirituais e com a espiritualidade maior é, para os nossos momentos de angústia, a arma mais poderosa, a maior bênção que a espiritualidade nos dá. E é isso que Jesus nos mostra. Porque no momento do Getsemane, quando fala, ele então orava cada vez mais, com mais intensidade. E quanto mais ele orava, mais angustiado ele parecia. Tanto que chegou a um ponto que ele sentia tanta angústia e tanta dor e tanto pavor naquela oração, que ele começa a suar sangue. E São Lucas relata isso, porque ele era médico e achou importante registrar isso, justamente para mostrar o tamanho que era essa angústia que ele estava sentindo. Mas então, num determinado momento, de tanto pedir por socorro, de tanto buscar a conexão, então vem a resignação e vem a espera e vem a entrega. Então Jesus fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, que faça-se em mim segundo a vossa vontade. Então, em muitos momentos da vida, a gente se vê numa circunstância como essa e a gente não enxerga formas de como que a gente consegue se comunicar. A gente está num momento de tão profunda angústia que a gente não consegue ouvir, muitas vezes, aquela vozinha íntima da nossa consciência, aquela voz do nosso mentor espiritual, aquela voz da espiritualidade divina, né? Do Deus ou da deusa, de Alá, de Tupã, do nome que cada um quiser dar, daquele que é descrito no início do livro dos Espíritos, como a inteligência primária, a causa, né? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A gente não consegue se conectar, muitas vezes nem com o auxílio dos nossos irmãos espirituais, porque a gente está num momento de tanta tribulação, de tanta angústia, que a gente não consegue racionalmente parar e elaborar. Falei, espera, eu preciso respirar um pouco, expirar, soltar a respiração devagar, eu preciso me concentrar e tentar me conectar com a minha espiritualidade para buscar amparo, porque eu sei que eu não estou só. Tem uma história muito bonita de um cantor popular que eu particularmente gosto muito, que ele é da minha infância, acredito que alguns de vocês devam conhecer, que é chamado Zé Geraldo, né? Que é o que fez aquela música Cidadão. Fui eu quem criou a terra, enchi os rios, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. É isso ele conversando com Jesus, né? Hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. E o Zé Geraldo fez um sucesso muito grande na década de 70, nos anos 80. Mas quando começou a mudar o padrão da música, né? Com as novas bandas invadindo as rádios, ele, toda uma geração de músicos muito talentosos da geração dele entrou em declínio, e aí ele viu cada vez mais a carreira ir ladeira abaixo, até que ele se viu numa situação de profunda miséria e se entregou então à depressão, chegou a viver em situação de rua, em situação de quase mendicância, em situação de quase mendicância, e chegou a falar em muitos momentos que ele tinha pensado muitas vezes em desistir. E aí ele faz uma música, porque quando ele consegue dar a volta por cima, ele conta essa história e ele escreve uma música chamada Galho Seco, que ele fala de como ele estava se sentindo naquela fase da vida e como chegou o momento em que ele se viu numa situação em que ele não tinha mais o que fazer, ele não tinha mais para quem recorrer, era um momento de profunda angústia na vida dele. E aí é interessante porque na música ele fala o seguinte: eu andava acabrunhado e só, perdido e sem lugar, feito um galho seco arrastado pelo temporal.
Pensei até em enrolar minha bandeira e dar no pé. Eu pensei até em jogar fora minha história, os documentos, a juventude e aquela fé. Fazia tempo que o sol não derramava luz na minha vidraça. Depois que tudo passa, o vento leva as nuvens negras noutra direção. Também pudera, uma hora era o fogo que rasgava o chão, outra hora era a água que descia e afogava toda a plantação. Então ele experimentava de tudo que ele ia fazer, ele experimentava a angústia, experimentava o sofrimento. Mas aí, percebam que nesse primeiro trecho ele fala: depois que tudo passa, o vento leva as nuvens negras em outra direção. E aí a gente se pergunta, que ventos são esses que levam as nuvens negras em outra direção? E aí quando ele apresenta essa música no show, ele conta, quando está nos acordes iniciais da música, ele fala um poema em que ele conta mais ou menos como que é a música que ele vai cantar e como que se deu essa revelação, que foi no momento dele de profunda conexão, em que ele falou para ele mesmo: olha, aqui não tem para onde ir. Tanto que ele fala no início assim: quando o homem chega numa encruzilhada, quando a gente chega numa encruzilhada, olha para um lado, é nada, olha para o outro lado, é nada também. Aí o sol escurece, o céu desaba, tudo se acaba. Quando tudo está perdido na vida, mas só quando tudo está perdido na vida é que a gente descobre que na vida nunca tudo está perdido, meu irmão. Então ele diz que nesse momento em que ele se viu nessa situação, ele percebeu que o vento que vinha para ele era o vento da entrega. E ele falava: ou eu desisto inclusive de viver, ou eu me entrego e acredito e peço ajuda e acredito que existe algo maior acima de mim, que é por mim, que me socorre e que me acolhe. E é nesse momento então que ele começa a se erguer, começa a pedir ajuda, começa a procurar as pessoas, começa a compor novamente, começa a tocar novamente em barzinhos como era no começo da carreira, e as pessoas começam a se lembrar dele, ele volta a fazer sucesso também. E aí ele escreve essa música, e no refrão dessa mesma música ele fala uma coisa muito, muito bonita. Ele fala assim: ainda bem que me restou o seu sorriso, que me alivia a alma, que me acalma quando é preciso. E é o sorriso que ele fala, é o sorriso de Deus, é o sorriso do amparo que ele recebe. E quando a gente pede ajuda, a ajuda nos vem por meio da espiritualidade maior, ela é encaminhada de diversas formas, né? Nos braços, na companhia do ser amado que a gente escolheu para ser a pessoa dos nossos afetos, é no abraço de um irmão, de um amigo, é numa palavra amiga, é numa leitura, numa música que a gente ouve, numa porta que se abre de onde a gente menos espera. É o socorro que vem, é o refrigério que vem na forma de uma ajuda misericordiosa que vem em socorro às nossas preces. E aí nesse momento, e aí eu estou caminhando aqui para poder encerrar, nesse momento eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo, muito interessante. Tem um grande amigo que tem um filho pré-adolescente, um garotinho muito, muito gente boa, muito talentoso, e mora esse meu amigo, o filho dele, e a mãe do meu amigo, a avó do garotinho. E esse meu amigo trabalhava em casa, levava o garotinho na escola, tal, ele que cria o filho, e a avó dele, muito, muito apegada com o netinho, né, ela que ajuda a criar, e ela faz crochê. E esse garotinho, ele é assim, um artista desde pequeno. Ele desenha, ele pinta, é um garoto muito doce, sempre gostou de fazer dinossauro com massinha, ele é muito talentoso. Ele pegava as linhas lá da avó e ia fazia as caudas dos dinossauros, fazia os monstrinhos lá que brigavam com os dinossauros, pegava os restos de linha coloridas da avó. E aí um dia estava muito quente, eu estava visitando eles lá, a gente estava assim, no final da tarde, assim, fora de casa conversando. Eu conversando com esse meu amigo, o garotinho brincando assim perto da gente, a mãe dele sentada do lado da gente fazendo crochê. E aí de repente esse garotinho vai lá, ele pega uma caixa cheia de pedaços de linha, de várias cores, de diversos formatos, de diversas larguras, e começa a tentar escolher umas linhas das cores que ele queria, do jeito que ele queria, para botar nos bonequinhos dele. Só que estava muito embolado. Aí ele começa a ficar agoniado, de repente ele para, aí olha para a avó dele,
Aí levanta do chão, pega a caixa, aí levou para a avó dele e falou: vovó, desembola para mim, por favor. Aí ela olhou para ele assim, deu um sorriso, deixou o crochê do lado, pegou a caixa. Ele sentou do lado dela e ficou assim olhando, curioso, e ela lá com o maior carinho, dando a maior atenção, começou a pegar cada bolinho de lã daquele, cada bolinho de linha, e foi desenrolando, com toda a calma, com toda a paciência. E aí eu fui percebendo no olharzinho embevecido dele em direção da avó, o tanto que ele confiava nela, o tanto que ele estava ali esperando pela ajuda dela, o tanto que ele tinha confiança que ela ia dar conta de fazer aquilo por ele, o tanto que ela não ia dizer: não, agora eu não posso, agora eu estou fazendo uma coisa importante aqui. Ele tinha confiança de que ele ia procurá-la na hora que ele estava precisando, na sua necessidade de criança, e que ele ia encontrar o amparo. Ele teve nesse momento essa fé. E eu fiquei observando aquilo ali atento, e passou um tempinho assim, passou uma meia hora, ela desembolou tudo. E ela ia desembolando e ia entregando as linhas para ele, e ele separando os montinhos. Quando estavam os montinhos iguais, ele mesmo ia lá, embolava, fazia um novelinho. Dali a pouco ela embolou tudo, ele juntou tudo separadinho, saiu, deu um beijo nela, agradeceu, foi lá brincar. E eu tive esse estalo, eu falei: é isso, a vida da gente é assim. Às vezes a gente está nesse momento com as coisas na vida, com os problemas tão entranhados, e a gente quer porque quer resolver do nosso jeito, sem paciência, que às vezes a gente tem até a tendência de pegar a tesoura e vou logo picotar isso aqui tudo, vou cortar tudo, porque de um jeito ou de outro eu vou soltar. E aí é o momento da gente procurar quem é mais sábio, quem é que nos ama, quem a gente sabe que não vai deixar para outra hora as nossas necessidades, quem é que vai nos acolher. Então a gente vai e busca a Deus nesse momento e se entrega. É a confiança, é a entrega, é pedir o auxílio, é a esperança. Mas, como dizia Paulo Freire, não é a esperança de espera, é a esperança no sentido de esperançar, é de esperar, ter paciência, confiar e ter a certeza de que na hora certa e da forma que é melhor para nós, o socorro nos virá, desde que a gente consiga, é claro, se conectar e sintonizar com as forças do bem maior que estão a nosso favor, mesmo que seja nos momentos de mais angústia. Mas em muitos momentos que a gente está nessas horas, a gente não consegue elaborar, né? Eu estou com a cabeça tão confusa, eu estou sentindo tanta dor, eu perdi um parente próximo agora, eu não consigo raciocinar. É óbvio que na hora da dor a gente não consegue ter essa percepção, mas é importante que a gente tenha esse conhecimento, porque se na hora da dor a gente não consegue elaborar isso, pensar isso racionalmente, em algum momento de descanso, a gente vai se lembrar dessa máxima, vai dizer: olha, eu preciso nisso aqui descansar, eu preciso nisso aqui esperar e aguardar na providência divina, pedir o socorro, pedir o amparo, pedir o cuidado, pedir que me aplaque a dor, que me ajude, a Jesus, como ajudou a Jesus no momento de angústia, a atravessar esses momentos de profunda dor, mesmo que não passe agora. Eu sei que em algum momento vai passar, mas se não for passar, que eu pelo menos tenha força para suportar. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita segundo a sua vontade, mas me ajude a atravessar esse calvário. E aqui, para encerrar, eu quero dizer que um exemplo muito simples que a gente pode ter desse sentido de conexão é o sinal de rádio, né? Nós somos como se fôssemos aparelhos de rádio. Todas as energias, todas as sintonias, todas as estações estão aí circulando em ondas eletromagnéticas, mas a gente só vai ouvir aquela com quem a gente sincroniza. Se a gente, no momento de profunda angústia, só consegue sincronizar numa rádio que nos traz ainda mais angústia, mais desânimo, que nos traz ainda mais desespero, é aquela estação que a gente vai ficar ouvindo, pelo tempo que for necessário, até que a gente resolva se erguer e mudar de estação, e sintonizar numa estação que realmente toque aquela música, aquela melodia, que é a melodia que vai nos confortar, que vai nos acolher. Ou seja, depende de nós. E aí é claro que eu volto a dizer, eu sei, eu estou passando por isso agora, eu sei que não é algo fácil de se fazer, né? Inclusive até eu estou tendo a audácia de falar isso aqui agora, porque como eu ouvi uma vez um irmão querido falar,
as orelhas mais próximas, né, da minha boca são as minhas, né? Então eu falo daqui pedindo amparo da espiritualidade, mas falo também daquilo que eu mais preciso ouvir. É a gente, assim que tiver condições, ter isso sempre em mente, que a gente precisa buscar a sintonia. Não vamos necessariamente deixar de sentir dor naquele momento, mas a gente pode ter certeza que na hora certa e à medida em que a gente se conseguir se entregar cada vez mais e mais, o socorro virá. Porque afinal de contas, como diz no Salmo 46, verso 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E que a gente nunca se esqueça por quem passou nesse mundo pelas maiores angústias, pelos maiores suplícios, pelas maiores aflições. Não por nós, que nossa jornada é única, mas talvez com a sua trajetória, com o seu exemplo, já que é nosso guia, nos mostrar que a oração, que a sintonia com as forças do bem, com a sintonia com a espiritualidade maior, com a sintonia com o Pai, é a melhor forma que a gente tem de encontrar, de atravessar os nossos momentos de angústia. É por isso que eu encerro com as palavras de Jesus que são imortalizadas no Evangelho segundo João, no capítulo 16, versos 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais descanso. No mundo tereis provas e aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito obrigado, minhas irmãs e meus irmãos. Vamos com paz, que Jesus abençoe e acompanhe a todos.